vendo e analisando sobre comportamentos cristãos. Hoje, nos nossos dias, nós vemos-se de tudo. No meio do povo que se diz povo de Deus, no meio do povo que se diz cristão, no meio dos que se consideram filhos de Deus. Só que nós, olhando pela palavra de Deus para esta igreja nos dias de hoje, uma igreja, que aparentemente quer ser uma igreja moderna, quer ser uma igreja atual, quer ser uma igreja, uma igreja que anda da maneira que acha, da maneira que quer. E quando nós levamos essas vidas, essa igreja atual, para dentro das Sagradas Escrituras, nós vamos observar algo muito surpreendente, porque no princípio não era assim. No princípio não se parecia como que são hoje. No princípio, o povo de Deus, a igreja de Deus na terra, era diferente. Muitos até especificam dizendo, mas eles não tinham conhecimento de Deus. Muitos não sabiam nem ler, não sabiam nem ler as escrituras. Sim, com certeza. Alguns que tinham esse conhecimento. Muitos não eram crescidos no conhecimento de Deus. Mas a maioria da igreja de Cristo, do povo de Deus, eles tinham a graça de Deus. Tinham a graça de Deus. Eles não tinham conhecimento bíblico, mas verdadeiramente a maioria se comportavam, com comportamentos cristãos bíblicos. Comportamento no falar, comportamento no vestir, comportamentos, em práticas, em comportamento de como viver e como agradar a Deus. Hoje, nós vemos, a igreja, a maioria tem muito conhecimento, mas em tudo isso se perderam, o comportamento cristão. Perderam a graça de Deus. Um cristão verdadeiramente, para olhar para Cristo, andar com Cristo, ele tem que se comportar como cristão, permanecendo em Cristo. Em toda maneira. Quando vemos aqui a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, quando ele fala aqui, sede imitadores de Deus como filho amado, aqui ele vai falar a lógica, a realidade da vida como um cristão tem que se comportar, não só diante, do mundo em que ele vive,
mas principalmente diante de um Deus vivo. Então, ele tem que ser imitador de Deus. Ele pede para essa igreja imitar a Deus. Não é imitar o homem, não é imitar modas, não é imitar costumes, não é imitar culturas, não imitar uma sociedade que a cada ano que passa se torna uma sociedade mais envergonhosa, uma sociedade mais sem caráter, uma sociedade que não obedece princípios. Não. Ele falou: serdes imitadores de Deus, como filhos amados. É algo tão tremendo e é uma palavra de tão grande responsabilidade e compromisso, porque quando ele fala que serde, ele está dizendo assim: ei, observa bem teu andar, teu viver, teu falar, o teu comportamento, aonde tu pisa o pé, aonde tu anda, aonde tu estás. E para os nossos dias, uma palavra como essa, muitas delas não são pregadas mais nem sobre, os altares. Esta palavra aqui não é mais pregada como se está escrito. Por quê? Alguns temem, a rejeição, temem ser excluído, teme ser o fanático, teme ao homem. Enquanto isso, se acovarda e fica na sua e começa verdadeiramente a, se conformar com tudo que está acontecendo no meio da igreja, no meio do povo, no meio, dos filhos de Deus. Mas verdadeiramente, esta palavra é para nós colocar ela em prática, para verdadeiramente nós virmos, ouvirmos e vivermos. Depois ele diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Se eu e você somos templo do Espírito Santo, temos que andar neste amor, e este amor é um amor verdadeiro, não é um amor fingido, é um amor verdadeiro que vem de Cristo, assim como Cristo nos amou. Assim como ele se entregou a si mesmo como sacrifício vivo e como um cheiro suave, pela minha e pela tua vida. Aí ele nos exorta dizendo que mais a prostituição, toda avareza, toda impureza, nem ainda mesmo se nomeia entre vós como convém a santos. Então ele especifica a qualidade de prostituição, impureza e avareza. E ele explica que isso não convém a santos. Mas hoje, não. Hoje ninguém se ensina esta palavra no meio dos santos. Ninguém o instrui, o exorta, para que verdadeiramente a igreja continue uma igreja sadia, uma igreja santa, uma igreja pura, assim como Cristo quer de nós. E aí, de repente, está entrando a apostasia, a avareza, o orgulho, o engano, a mentira, os erros, a prostituição. Mas todos ficam fazendo-se como que não enxergue, que não veja, que nada
de diferente esteja acontecendo. Mas o pior cego é aquele que não quer enxergar. E o pior cego é aquele que tem visão, mas se faz que não está vendo nada. E o pecado está rondando, a prostituição está chegando, a avareza está alcançando e faz de conta que não está vendo nada. A igreja que no início era uma igreja santa, a cada dia se torna uma igreja profana. A igreja que antes era uma igreja separada do mundo, agora o mundo invadiu a igreja. Se fala muito de amor, se fala muito de evangelização, fala-se muito de ir lá fora buscar os cativos. Não. Eles podem até ir passearem lá fora. Mas o que nós vemos na realidade pela palavra de Deus, eles estão indo passear lá fora com o nome de evangelismo, mas verdadeiramente o mundo está ali acompanhando e conquistando de volta e vindo para dentro da igreja junto com eles. O pecado vem junto, a avareza vem junto, a prostituição vem junto, o mundanismo vem junto. E ninguém se percebe. Todos enxergam, mas faz de conta que não estou vendo nada. E aí vai passando. E a situação a cada dia piorando. E o amor de Cristo se esfriando. Antes, no meio da igreja, quando se terminava ali um culto verdadeiramente um culto em adoração a Deus, todo mundo se abraçava e continuava falando de quê? Da grandeza e do amor e das maravilhas de Deus que Deus fazia, tanto na sua vida, no seu lar, no meio da sua vizinhança, mas permaneceu ali falando do amor e da grandeza de Deus. Hoje, quando uma reunião, um culto solene ali termina, todo mundo está alegre para ir lá para fora para colocar ali o papo em dia. Falar da cor da unha de uma, aonde é que a outra tá indo fazer o cabelo, aonde é o salão, qual é o preço da unha do pé e da mão, qual vai ser a próxima que vai fazer a sobrancelha, o modelo que vai fazer, aonde vai fazer isso, aonde vai fazer aquilo. E Jesus, as grandezas de Deus, está longe, porque verdadeiramente tem muito conhecimento, mas a graça de Deus já perderam há muito tempo. Por isso que é maravilhoso quando o homem e a mulher permanecem nas Santas Escrituras, assim como fala o Salmo 77:12. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus efeitos, dos teus feitos. Se verdadeiramente a igreja permanecesse como no princípio, meditando também em todas as obras de Deus, a igreja não vai ter tempo de pecar, a igreja não vai ter tempo de buscar mundanismo lá fora do mundo, para si, para a sua vida, para dentro da igreja, para dentro de si, que é templo do Espírito Santo. Não vai ter tempo de se prostituir. A prostituição aqui, quando a palavra fala, não é só prostituição de homem com mulher e mulher com homem, é prostituição de ídolos, colocar qualquer coisa em primeiro lugar, no lugar de Deus, as vaidades, os mundanismos, tudo que o mundo oferece, o que as vaidades oferecem.
e assim se vê e assim se vai. Mas a vontade de Deus é que nós venhamos ser imitadores dele, como filho amado, andar no seu amor. E para andar no seu amor, nós vamos entender verdadeiramente o sacrifício vivo que ele fez por nós e como um cheiro suave diante de Deus. Então, nós, como templo do Espírito Santo, vamos viver para a glória de Deus. Depois, aqui no 8, ele diz assim: porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Isso aqui é tremendo demais, porque ele explica de onde nós já era. Ele explica a esta igreja quem eles eram antes. Para nós, em nossos dias, é como nós éramos antes. Nós éramos trevas. Mas quando Jesus Cristo verdadeiramente nos alcançou, ele nos iluminou com a sua verdadeira luz para vivermos e andarmos como filho da luz. Aí ele dá o exemplo, porque os frutos do Espírito estão em toda bondade e justiça em verdade. Os que andam na luz, que andam como o filho da luz, verdadeiramente anda esses frutos: a bondade, a justiça de Deus e a verdade. São características, de um cristão. Esses frutos do Espírito que Deus o entrega. E ainda diz assim: aprovando que o Senhor é agradável. É maravilhoso demais. Quando chega no 15, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio. Não andais como nécio, como tolo, como um homem ou como uma mulher sem entendimento, mas andai como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmo e hino e cântico espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Só é lá na igreja? Só no meio da congregação? Só junto com os irmãos? Não. Aqui é cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É só você, entre você e Deus. Porque temos que cultuar o Senhor em todo lugar. Principalmente quando nós estamos sozinhos. Principalmente quando nós estamos dentro de quatro paredes. Quando nós estamos ali longe de todos e fora da aparência do olho humano. Mas em nosso coração, verdadeiramente, temos que estar louvando e salmodiando ao Senhor pelas suas infinitas maravilhas que Ele tem feito. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aqui é sujeitando-se uns aos outros no temor de Deus, na obediência de Deus.
tudo que vai ser agradável a Deus, eu vou observar. Se for agradável a Deus, eu tenho que fazer. Se for a vontade de Deus, eu tenho que fazer. Então, quando ele aqui nos exorta cada dia, esse despertamento é para nós, Igreja de Cristo na Terra. Diz assim, no 14, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quantos que começaram bem, quantos que no primeiro amor ali eram um avivamento, que era uma bênção, cheio da graça de Deus. Mas o tempo vai passando, as lutas vão vindo, as muralhas vão aparecendo no caminho, as dificuldades vão aparecendo, e aí as lutas vêm, e tudo aparece, e aquele amor vai se esfriando, a graça vai se distanciando e vai se tornando aquele crente monótono, aquele crente que vegeta. Como que fala aí uma das igrejas que recebe aquela palavra do Senhor, né? Tens nomes de que estás vivo, mas estás morto. Então vamos se despertar enquanto é dia. Vamos se despertar os que estão dormindo, porque verdadeiramente é momento de se levantar de entre os mortos, clamar por Deus, gritar por Deus, pedir a presença de Deus. E verdadeiramente o Senhor, o Espírito Santo, te esclarecerá todas as coisas, a sua vontade para com a tua vida. Porque a vontade do Senhor é que serdes imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor. Andai como filho da luz. E andai como sábio. Essa é a vontade de Deus para com seu povo, para com a sua igreja, para com a sua noiva, a noiva do Cordeiro, para com seus escolhidos, para os seus abençoados, para os seus predestinados, né, para os seus ali que ele escolheu para ser filho dele. Para os salvos, esse é o caminho que o Senhor escolheu para a igreja dele na terra. Na terra. A igreja do Senhor é uma igreja santa, a igreja do Senhor é uma igreja poderosa. A igreja do Senhor é uma igreja que recebeu uma promessa, e a promessa é essa, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele na terra. Ele entregou todo o poder para essa igreja. E que poder é esse? O poder da sua palavra, o poder do evangelho de Cristo. Quando vemos todo o evangelho, quando vemos as promessas de Jesus para com esta igreja, é algo tremendo, é algo grandioso, é algo poderoso. É uma profundidade além, no qual o ímpio não tem conhecimento, o ímpio não enxerga, o ímpio não entende, o ímpio não vê. Mas os que verdadeiramente são de Cristo vão lendo, o Espírito Santo vai dando sabedoria, entendimento, compreensão, né? Que a sua palavra é poder de Deus, que este evangelho é poder de Deus, é para a nossa cura, é para a lavagem da nossa alma, é para a transformação das nossas vidas, é para regenerar os nossos corações e verdadeiramente sermos imitadores de Deus como filhos amados. Que esta palavra alcance verdadeiramente o seu coração, que verdadeiramente você se levante, que verdadeiramente você se desperte deste sono,
Que verdadeiramente você se levante e clame pelo Senhor, porque Ele esclarecerá tudo na sua vida. Que o Senhor te alcance, te fortaleça, te levante e que faça verdadeiramente como filho amado seu, né? Que vocês venham andar em amor, que venham andar como filho da luz e que venham andar como sábios na terra. Que o povo de Deus é o povo mais sábio que existe na terra, porque a sabedoria que recebeu é vinda de Deus. Que o Espírito Santo possa abençoar sua vida grandemente, te esclarecerá a sua vontade na sua vida e que você venha andar em santidade a cada dia para a glória de Deus.